Bom dia, galera. Mais um dia louvando o Senhor, meditando nessa palavra, pedindo para que Ele traga entendimento aos nossos corações, que ilumine a nossa capacidade de compreender os seus decretos eternos. Chegue todo mundo, pegue sua Bíblia, vamos mais um dia meditar e clamar por entendimento do Senhor. Bom dia, Alê. Bom dia, Eliane. Bom dia, Edu. Bom dia, Silvia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mari, Edivan. Todo mundo chegando. Meditar na palavra é necessário. Crer que essa palavra direciona nossas vidas é um grande privilégio. Um privilégio. Quem não tem a capacidade de crer anda perdido, sem esperança, e nós temos aqui uma firme esperança naquilo que nós temos que é real, verdadeiro, e tem guiado nossos passos todos os dias. Bom dia, Ana. Bom dia, Pamela. Vamos aí. Peguem a Bíblia de vocês, abram. Nós estamos no Salmo 139, verso 135, né? Olha para mim com favor, ensina-me teus decretos. Meditar nessa palavra nos faz crescer, amadurecer, enxergar aquilo que nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Nós não somos guiados pelo que nossos olhos naturais nos mostram. Pensa que nossos olhos naturais enxergam aquilo somente que qualquer ser consegue enxergar. Mas quando a luz de Cristo brilha dentro de nós, nós conseguimos enxergar aquilo que é imperceptível aos olhos da carne. Então, preste muita atenção, clame ao Senhor e temos certeza que Ele derramará sobre nós essa misericórdia e essa graça. Olha para mim com favor. Olha para mim com favor. Você já orou dessa forma? Você hoje, quando acordou, você clamou ao Senhor, pedindo para que Ele olhasse para você com esse favor? Pedindo para que os decretos fossem ensinados a ti? Você pede o favor de Deus sobre sua vida? Nós temos que compreender, né? Essa relação que existe com Deus. Deus não se revela a nós porque nós merecemos. Ele se revela a nós porque Ele é Deus e Ele escolheu se revelar ao ser humano, o ser humano que estava morto em seus delitos e pecados. Deus vem até ele e escolhe resgatá-lo. Ensinar os decretos não parte de um pressuposto apenas de um conhecimento intelectual. Você não crê em Deus meramente porque você sabe ler, porque você leu, porque você conseguiu fazer uma interpretação de texto. Conhecer a Deus parte dessa grande maravilha que é a luz invadindo as trevas. Pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados agora conseguem enxergar aquilo que antes era invisível aos seus olhos. A luz é necessário para enxergar em meio à escuridão. Eu já usei essa analogia várias vezes. Eu aconselho vocês lerem acerca do mito das cavernas, que é o processo de conhecimento da verdade, retratado por um homem que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo. Vocês vão ver ali na República de Platão, acho que é o livro 7, ele aborda acerca do mito da caverna. E vocês vão conseguir ter essa perspectiva. Essa perspectiva é adotada por grande parte do mundo, né? Grande parte do mundo nesse processo de conhecimento e de desenvolvimento parte dessa linha que conseguiu, essa metáfora que conseguiu explicar muito bem coisas que não são discerníveis aos olhos humanos. Imagina que você é cego, você para enxergar precisa ter olhos. Mas ainda que você tenha olhos, você precisa justamente
de uma iluminação. Então parte desse pressuposto que o homem não possui essa iluminação divina até que lhe seja dada, que é um presente, é uma dádiva, enxergar aquilo que nossos olhos naturais não enxergam, porque nós não temos essa luz espiritual. Esse favor de ensinar os decretos não é simplesmente um favor onde ele oferece e está aí disponível para caso você queira acessar. Se trata justamente de um convencimento onde ele te move a acreditar naquilo que você antes desprezava. Deus utiliza das suas prerrogativas, das suas capacidades, não te coagindo a crer, mas sim movendo e inclinando seu coração a enxergar aquilo que você antes não podia enxergar. Pensa que todo homem nasce cego para as coisas de Deus, porque todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E naturalmente, Deus vai se revelando a nós. Essa revelação progressiva, tal qual a revelação da palavra. Lembra-se, vocês leram ali, vocês meditaram já. Nós estamos há um bom tempo meditando na palavra de Deus. Já passamos pelo Novo Testamento, já lemos 27 livros do Novo Testamento. Nós estamos no 4º livro do Antigo Testamento. Se vocês estão aqui gradativamente, eu creio que vocês já conseguiram, mesmo que ainda não iluminados pelo Espírito, mas de maneira humana, você já conseguiu ter uma perspectiva disso. Ainda que você não foi lhe dada ainda a capacidade de crer verdadeiramente, você consegue enxergar isso de maneira natural. Você vê ali em Gênesis o homem caindo, o homem errando, Deus criando o homem naturalmente buscando seus próprios interesses. Você vê que o homem não confia na palavra de Deus e vai e come do fruto proibido. Você enxerga este homem buscando simplesmente seus próprios interesses. O homem, quando escuta a voz de Deus e não obedece a Deus, ele automaticamente reivindica para si o direito de ser Deus, dizendo que ele sabe o que é melhor, da mesma forma que nós, até que sejamos iluminados, né? Então esse processo ele se repete gradativamente. Deus conversando com o homem de maneira pessoal, que nem ali Adão e Eva, depois vocês vão verificar, conversando de maneira pessoal com Noé, depois com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó, numa ordem que não foi cronológica, mas é a maneira como ele escolheu se revelar. Então, imagina que essa revelação progressiva continua ocorrendo. Nós não somos iluminados da noite para o dia, nossas vidas são transformadas, onde nós viramos pessoas completamente distintas. Não, é um processo, você não deixa de ser você, mas algumas coisas começam a ficar para trás. Todas aquelas que envergonham a Deus, naturalmente elas começam a ser expurgadas. Sabe quando você fere seu corpo e fica alguns objetos dentro do seu corpo? Por exemplo, você cortou a mão, pegou um caquinho de vidro, você vai ver que naturalmente seu corpo começa a expelir esse caco de vidro porque ele não faz parte. Então é como se essa luz que te ilumina vai iluminando várias partes do seu corpo e vai mostrando as áreas que não estão em conformidade com a vontade de Deus. Essa revelação progressiva é dada por Deus do seu devido tempo. Então creia que à medida que você lê essa palavra, esses ensinamentos vão sendo aplicados no seu coração, eles vão te mostrando quem você é. Vão te mostrando quem você é. Por quê? Você agora faz parte de um corpo. Quando nós cremos, nós somos inseridos num corpo. Você é inserida no corpo de Cristo, que é chamada a igreja, né? A igreja não se trata simplesmente do lugar que você se reúne, se trata do corpo espiritual de Cristo, formado por homens que estavam antes mortos em seus delitos e pecados. Então você agora consegue se enxergar como parte, você começa a verificar quais são as suas características que você não tinha antes, como se fossem como se fosse sua real identidade. Você vai verificar que coisas que você fazia, você não consegue fazer mais. Ontem nós abordamos acerca de obedecer às ordens de Deus, né? De forma que se livrar das opressões das pessoas. Imagina que antes você vivia de determinada forma, mas agora não faz mais sentido. Ambientes não fazem mais sentido, pessoas não fazem mais sentido você ter na sua vida.
e gradativamente você vai se afastando. Mas isso tudo é graças a esse processo de iluminação do Espírito Santo. Então creia que o Espírito continue iluminando seus dias, iluminando seu caminho, e ele vai te direcionar de maneira muito providencial. A providência divina, você vai ver que o mundo, de certa forma, ele é guiado de maneira que o nome de Deus seja glorificado, e com a sua vida não vai ser diferente. Você vai ver que situações ocorrem de maneira milagrosa, você vai ver que aparecem pessoas na sua vida de maneira sobrenatural. No final das contas, nossa vida é toda sobrenatural. Você vem para um mundo onde você não escolhe o dia que você vai nascer, você não escolhe o dia que você vai morrer, você conhece pessoas que são de extrema importância na sua vida como se fossem verdadeiras mágicas. Por exemplo, eu posso olhar para minha vida e falar assim, nossa, olha como que eu conheci minha esposa. É algo completamente improvável, né? Você olha e vai ver que foram fatores aleatórios do mundo que fizeram com que cruzássemos nossos caminhos, mas aleatórios do ponto de vista humano, completamente determinado por Deus desde a eternidade, porque o plano dele que será concretizado. Os decretos dele haverão de ser realizados. Na verdade, já foram realizados. Nós estamos aqui falando de um ponto de vista meramente mortal, temporal, mas do ponto de vista divino, tudo já aconteceu. Nós já estamos com ele em glória, usufruindo dos benefícios ao qual ele nos concedeu. Então, nós estamos claro e não podemos viver de outra forma a não ser no tempo presente. O único que vive o tempo da eternidade é Deus, mas nós confiamos naquilo que ele disse. Então nós esperamos simplesmente que as coisas aconteçam conforme ele estabeleceu. Quando diz esperamos conforme aconteça, a gente não vive uma vida passiva, tá? Nós somos ensinados justamente por essa palavra a agir conforme essa palavra. Por quê? Agora, enxergando a possibilidade do que Cristo nos concede, nós conseguimos obedecer e seguir aquele caminho que antes para nós era apenas escuridão. Agora nós vemos como se fosse... Imagina um caminho que era completamente escuro, agora você vê como se fosse uma trilha muito clara guiando por onde você vai caminhar. Nós não enxergamos essa trilha de maneira integral, mas nós vamos a cada passo direcionamentos para andarmos conforme a sua vontade. Imagina uma estrada, você já andou numa estrada à noite, o farol ilumina a estrada, você vê que ela ilumina uma parte da estrada, tem aqueles olhos de gato, né, que ficam na estrada ali, que conseguem te direcionar. A palavra é como se fosse isso, e à medida que você vai avançando, essa palavra continua ainda guiando os seus passos. Você tem uma visão ainda que limitada, por conta do seu caráter humano, mas você sabe que à medida que você vai andando, sua vida vai sendo cada vez mais acompanhada por essa luz que guia seus passos e seu caminho. Essa forma de pensar analogicamente, analogicamente por intermédio de analogia, tá? Não de maneira manual, como é utilizado às vezes analógico. Mas imagina que é muito claro, daí você vai conseguir transpor aquilo que é imaterial para aquilo que é real. A maioria das vezes nós não conseguimos entender esse processo justamente porque nós espiritualizamos tudo. Essas questões de ensinar os decretos, de ensinar os preceitos de Deus, a palavra de Deus, nós queremos espiritualizar. Embora seja tudo espiritual, a vida é uma vida real. Você vai verificar que tem coisas que você não deve mais fazer e você obedece isso de maneira que agora você consegue obedecer, sendo que antes você não conseguia. Então, este processo é completamente soberano e divino, que você possa se curvar diante dessa soberania de Deus, que ele possa olhar para você com favor e ensinar esses decretos, fazendo com que sua vida possa glorificar o nome dele. E nós vemos durante toda a história isso acontecer. Você vai ver Deus iluminar inúmeras pessoas para que eles possam viver conforme a vontade de Deus. Na verdade, todas as pessoas estão vivendo debaixo dessa vontade soberana de Deus. Alguns entregues a si mesmos e outros guiados pelo seu Santo Espírito, de maneira que eles não são mais inclinados aos seus próprios delitos e pecados. E agora sim, essa mão poderosa guia os passos daquele que não conseguiria ser guiado.
de maneira a satisfazer a sua vontade. Nós só podemos satisfazer a vontade de Deus graças à sua soberana vontade. Nós vemos isso daí em toda a Bíblia também. Vocês vão verificar que as pessoas naturalmente se rebelam a Ele. As pessoas naturalmente murmuram, fazem aquilo que os seus frágeis corações almejam e se esquecem que nós não somos mais guiados pelo que nós sentimos, pelo que nós achamos, mas sim por uma palavra que nos guia e nos traz paz. Nós estamos hoje do capítulo 20 ao 23. Vocês conseguiram ler? Eu sempre pergunto isso, né? Ninguém me responde. Às vezes ficam acanhados, mas o simples fato de eu fazer a pergunta, pelo menos eu creio que faça com que você reflita se você tem escutado uma pessoa falar ou se você tem lido com seus próprios olhos. Eu não estou aqui para fazer discípulos de galego. Nossa missão é fazermos discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. E você tem que ser um discípulo de Cristo. Eu estou apontando o caminho, eu estou direcionando. Muitas pessoas aqui, eu não sou pastor delas, outras pessoas, elas congregam na igreja, eu tenho responsabilidade sobre a vida delas. Mas nós temos responsabilidade acerca de tudo aquilo que nós fazemos. E a minha missão é justamente fazer e falar acerca dessa palavra que abrirá os olhos de todas as pessoas que crerem verdadeiramente. E o crer, o saber, vem justamente por ler essa palavra, iluminados pelo Santo Espírito. Então, quando eu pergunto se vocês leram, é justamente para mostrar para vocês a necessidade de vocês lerem e terem esse relacionamento individual com Deus. Que você possa ter tempos de entrega, tempos de devoção a Deus. Olha que legal, a Pamela diz, estou atrasada no capítulo 18, mas estou lendo. Não tem problema estar atrasado, tá? Não tem problema. Mas você está pertinho, você está no 18 de Números, tudo bem. O problema é você estar no 18 de Gênesis. E ainda assim também não seria problema, tá? Opa, calma aí. Tá tudo adaptado. Eu tô na casa da minha sogra no sul. Então, calma aí, deixa eu ver. Tem vontade própria as coisas aqui. Eu não trouxe o negócio de apoiar celular, eu esqueci. Então, como eu estava dizendo da questão de estar atrasado, não tem problema você estar atrasado, mas daí acompanha pelo menos a leitura e vai lendo dos capítulos que nós estamos lendo. Porque isso vai ficar mais fresco na sua memória. Daí você vai lendo os antigos, vai lendo mais 1 ou 2 capítulos por dia. Se você conseguir ler 4, ótimo. Daí naturalmente você vai encontrar e chegar no mesmo ponto que nós. Então, pode ler a partir daqui que não vai fazer com que você se perca, tá? Embora seja muito interessante você ler de maneira organizada, pensa que a Bíblia não é um livro cronológico. Então as histórias elas se intercalam em período de tempo, então não tem problema você partir do mesmo lugar que nós estamos. Eu creio que talvez seja mais fácil, mesmo porque você vai ter uma leitura, como se fosse uma leitura dupla. Por quê? Eu falando do que se trata, você lendo vai ficar muito mais claro. Isso é muito benéfico, tá? Se você estudou, você talvez não tenha feito isso na sua escola. Por quê? Normalmente, o nosso ensino, a questão de ensino é muito precária, né? No nosso país, eles não usam os recursos suficientes. Imagina que ouvir um assunto pela primeira vez, você ainda não está familiarizado com ele. Então, quando você escuta é tudo novo e você naturalmente há o desinteresse. Agora, se você começar a estudar um pouquinho antes, por exemplo, você sabe que amanhã você vai ter que aprender determinada matéria sobre a história do Brasil, vamos supor. E você lê já hoje sobre a história do Brasil, ainda que você não compreenda, quando a pessoa falar, tudo ficará mais claro, você já ouviu o assunto. Então isso se torna mais fácil e mais interessante. Então, aqui, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos lendo os 4 capítulos antes de vocês lerem. E dessa forma, isso vai fazer com que você, quando for ler, já tenha mais familiaridade. Eu parto do pressuposto que quem ensina é justamente o Espírito Santo, né? Do pressuposto não, da realidade. Então,
Quando você tiver esse momento de intimidade, que você vai tirar ali seus 20, 30 minutos por dia de leitura, você vai se deparar com o Espírito Santo te auxiliando e iluminando seu entendimento para que você creia. Então, continue lendo, se dedicando. Não faça parte dos 5% da população. É menos de que 5%, tá? Da população que já leram a Bíblia uma vez de Gênesis e Apocalipse. Ó, nós estamos aqui em 24 pessoas. Se for ver, é claro que tem algumas pessoas que congregam ali junto com a gente e nós abordamos de maneira incisiva essa necessidade de ler. Claro que você não se torna crente porque você aprendeu a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não é sobre isso. Você pode ler milhares de vezes e ainda assim não ser cristão, mas você lendo dá indícios naturalmente de que você pelo menos busca conhecer o Deus Criador. Então isso já é um grande diferencial e também faz com que você creia no Deus verdadeiro, o Deus que se revelou por intermédio da palavra. Menos de 5% leram a Bíblia uma vez de Gênesis e Apocalipse. Eu te pergunto, você já leu a Bíblia uma vez de Gênesis e Apocalipse? Se você falar que leu, ótimo. Mas a questão é por que você não leu mais. Se você tem um ano de conversão, tudo bem. Mas se você tem 20 anos, 30 anos e você só leu uma vez, você naturalmente não vai conseguir ter essa perspectiva. E essa palavra visa nos trazer conforto e mostrar como nós poderemos cultuar a Deus e viver uma vida que glorifica o nome dele. Então eu sempre gosto de ressaltar a importância da leitura da palavra, a necessidade da leitura e da interpretação segundo os padrões bíblicos, tá? Eu não posso ler a palavra e interpretar conforme eu quero, eu não posso pegar essa palavra e resumir aquilo que eu julgo correto. Você não foi chamado para ser uma balança e pesar a palavra de Deus. Muito pelo contrário, a balança é a palavra de Deus, onde ela nos pesa e verifica que nós não pesamos nada, nós não valemos nada. Nós somos condenados justamente por essa palavra, sabendo que nós somos seres imerecedores dessa graça, e ele escolheu se revelar a nós. Então, olhe essa palavra e leia, conheça cada dia mais da palavra do Senhor. Olha que a Pamela disse que está vivendo esse processo, né? Que lendo os capítulos pela segunda vez está entendendo melhor. Criou essa falsa sensação de que ler a palavra era difícil. Justamente por conta da educação, imagina que o português das traduções eram bem arcaicos. Arcaicos no sentido de que nós não crescemos nessa educação formal, onde nós conseguiríamos ler termos do passado. Nosso português naturalmente criou uma série de palavras novas, né? De palavras que são adequadas, muitas vezes formas de expressão, e sempre existiu isso. E gradativamente a língua vai se adaptando a uma realidade. Claro que nós não podemos infantilizar a maneira como nós falamos, mas nós pelo menos devemos adequar a uma realidade. E essa versão que nós estamos utilizando aqui é a NVT, a Nova Versão Transformadora. É uma tradução da Bíblia que ela é chamada de dinâmica. E ela alterna meio com a dinâmica e formal. Existem trechos que são traduzidos de maneira que se retratam justamente aquilo que o autor gostaria de dizer, queria dizer, de maneira literal. E algumas formas, às vezes dinâmica, onde ele pega, interpreta aquilo que queria dizer e traz ao contexto do qual nós estamos inseridos. Então isso se torna mais fácil e mais palpável. Pensa que a palavra deve ser lida, mas não só lida, mas também compreendida. Embora ela seja espiritual, você vai ficar lendo alguns trechos que você vê e não ter fundamento, não é essa a intenção. A intenção é justamente que você compreenda. Ainda que tenham coisas que são obscuras aos olhos dos maiores teólogos que já viveram, eles não conseguiram se aprofundar nisso, no sentido de encontrar profundidade. Eles tinham, mas eles não conseguiam chegar a conclusões. Então vai ser natural. Imagina para nós que somos seres limitados e temos essa nossa capacidade já limitada pela nossa natureza, e essas pessoas não chegaram a conclusões. Não somos nós no século XXI que vamos chegar aí e falar, nossa, descobri. Não. Então
busque o conhecimento da palavra, busque estudar também a história da igreja, como tudo aconteceu até chegar aqui, porque a história está completamente interligada. É a mesma coisa de você agora olhar os governantes do país e imaginar que tudo está maravilhoso e você não vê todo o histórico. Você vê simplesmente como se fosse um rei empossado no seu império, e você imaginar que ele sempre foi um rei maravilhoso, justamente porque ele está como rei, você não vê o histórico. Então a história sempre fez parte da vida cristã, então não leia somente a Bíblia, leia outros materiais também, para que vocês possam ter esse suporte, tá? Dito isso, vamos para as coisas que dizem aqui nesses 4 capítulos de hoje, os capítulos 20 ao 24. No 20 já manifesta a desobediência de Moisés. A desobediência de Moisés, onde o povo mais uma vez murmura. Vocês conseguem contar quantas vezes o povo murmurou? Nós somos esses seres, né? Esse povo que murmura, esse povo que não consegue enxergar o favor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus sabia que nós seríamos assim, né? Por isso que Ele é misericordioso. Se Ele fosse nos fulminar todas as vezes que murmuramos, quem de nós sobraria? Mas nós temos aqui nesse capítulo esse povo que estava murmurando justamente no deserto. Mais uma vez, os seus desejos fluindo e sendo traduzidos em palavras de murmúrios contra o Senhor, Criador do Universo. Olha o que diz ali no verso 20. No primeiro mês, no capítulo 20, verso 1. No primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zin e acampou em Cádiz. Enquanto estava lá, Miriam morreu e foi sepultada. Já tem a morte da irmã de Moisés também. Como havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos junto com todos os nossos animais? Por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Ou seja, mais uma vez, toda a murmuração. E vocês vão verificar que Deus estabelece ali uma palavra da maneira como Moisés deveria agir, só que ele não age conforme Deus estabelece, ele age conforme a sua vontade, e agindo conforme a vontade dele, isso daí se tornou um pecado. A Mari falou: não entendi qual foi a desobediência de Moisés. Então vamos ler, aproveitar que ela perguntou. Você vai ver que a presença do Senhor se manifesta ali para eles, né? A partir do verso 6. No 8 diz assim: você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem a rocha ali e dela jorrará água. Deus, aparecendo a eles, ordena dessa forma. Então eles tinham que pegar a vara, reunir todo o povo, enquanto eles observavam, era para eles falarem a rocha. Falem aquela rocha e dela jorrará água. Qual foi a ordem do Senhor aqui? Se vocês estão com as suas Bíblias, vocês vão conseguir identificar. Tá? O que eles tinham que fazer? Falar a rocha. E falando, naturalmente, a rocha jorraria água. É muito louco, né? É muito louco. Uma pessoa que não crê, como que você vai imaginar uma rocha jorrando água? É somente pelo poder do Espírito mesmo, né? Somente Deus, de maneira soberana, convencendo o nosso intelecto disso, porque é antinatural você imaginar isso, que uma rocha no meio do deserto jorraria água, mas tudo isso prefiguraria Cristo, a rocha, a nossa rocha, aquele que dele flui água, rios de água viva. É muito belo. E aqui também está prefigurado Cristo, que também é ferido. Olha que interessante.
Estão entendendo? Se não estiverem entendendo, perguntem, que daí eu tento ser mais claro, tá? A intenção aqui é ser didático, não é ser um teólogo falando para vocês termos difíceis, mas para que vocês possam compreender. E claro que pedimos o auxílio do Espírito Santo. Continuando. O Edu disse, e o chão se abriu para levar aqueles homens. Exato. Se vocês leram antes, vocês leram ali a rebelião de Corá no verso 14, que foi o primeiro capítulo que nós lemos de ontem, que aborda justamente um chão se abrindo e engolindo a multidão, depois uma praga que faz com que milhares de pessoas morrem. Milhares de pessoas são mortas decorrente dessa praga. Quase 15 mil pessoas, né? Então é muito interessante observar todo esse contexto bíblico. Então vamos seguir aqui nesse entendimento. No verso 9 diz assim: Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Você vê, Moisés fazer conforme o Senhor havia ordenado. Ele pega a vara que estava ali, que foi ordenada para que fosse pego, daí eles vão com Arão e chamam o povo. Então, ele está cumprindo justamente o que havia sido estabelecido até aqui. Ó. Leia novamente o verso 8. Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Às vezes, nós queremos ler grandes trechos da Bíblia e isso se torna não tão benéfico. Por quê? Porque nós perdemos informações. Às vezes na leitura corrida nós não conseguimos. E é natural, tá? Pensa que eu já li mais de dezenas de vezes a Bíblia. Teve ano que eu li 3 vezes a Bíblia. E cada vez que eu lia, eu enxergava coisas diferentes. Agora mesmo, lendo algumas coisas que estou aqui, justamente porque a intenção é outra, você vê o Espírito nos iluminar de maneira diferente e trazer foco para coisas que antes eu não tinha enxergado, como se eu nem tivesse lido. E é natural. Imagina que são 1189 capítulos, 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, no intervalo de tempo de 1500 anos. Tem muitas informações. Nosso cérebro não retém 3% das informações. Então é um estudar diário. Você nunca poderá deixar de ler essa palavra. Nós temos amnésia, né? Então, que a gente possa ler sempre essa palavra e buscar conhecimento e pedir para que o Espírito nos ilumine. Então, leia com muita atenção. Vamos lá ainda para o verso 9. Onde ele manda chamar o povo e se reunir na frente da rocha. Ou seja, ele faz conforme o Senhor diz. Daí, olha ali no verso 6. No verso 8, desculpa. A segunda sentença diz: enquanto eles observam, falem aquela rocha. Então, ele já tinha feito toda essa parte. No verso 9, ele já tinha ordenado, o povo já estava ali reunidos. Agora ele diz, ele fala, olha ali o que ele diz: ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Falar e gritar são coisas completamente diferentes, né? Ele estava manifestando ali sua ira. Olha o que ele diz: será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Imagina que Deus, ouvindo a murmuração deles, ele não tinha manifestado toda essa ira e Moisés estava manifestando essa ira. E é natural, né? Ele estava manifestando seus instintos naturais, mas que estavam contrários à vontade de Deus, porque Deus já havia revelado a maneira como ele deveria agir. Então, isso daqui já mostra que nós não devemos agir conforme as nossas emoções, e sim agirmos conforme a palavra de Deus estabelece. Nós vemos o povo, de certa forma, rebelde, mas isso não dava o direito de Moisés também ser rebelde. Vocês viram que o povo já era ordenado, ali no capítulo 15, vocês viram que o povo era ordenado a sempre ter lembranças dos ordenamentos de Deus, para obedecer os mandamentos e ser santos conforme para Deus. Vocês viram que já tinha sido ordenado para que eles não seguissem os desejos do seu coração e de seus olhos. Para Moisés não era diferente, ele também era instruído dessa forma. Ele não estava seguindo ali
o ordenamento de Deus, que Deus havia estabelecido para ele. Então nós somos chamados a obedecermos a Deus, independente das circunstâncias. Nós não podemos misturar as nossas emoções com as emoções que Deus nos autoriza a termos, nos outorga, nos direciona a termos. Então, você vê a maneira como ele está falando ali, olha no que isso deságua. Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Era isso que era para ele fazer? Não, não era isso que era para ele fazer. Nós vemos ali claramente qual que era a vontade de Deus. Olha que interessante, a maneira como ele fala manifesta o seu interior. Da mesma forma como as nossas palavras manifestam aquilo que tem borbulhado dentro do nosso interior e através das nossas falas simplesmente manifesta aquilo que está acontecendo dentro de nós. Nossas palavras manifestam insegurança, nossas palavras podem manifestar medo, raiva, rancor, pode manifestar tudo, porque as palavras fluem de dentro de nós. Então preste muita atenção, tá? Preste muita atenção naquilo que você fala, obedeça a palavra do Senhor. Isso daqui remete, imagina um exemplo, por exemplo, você vê seu filho fazendo alguma coisa que você não gosta e você vai e grita. Você não foi chamado para ficar gritando por aí igual um louco, porque a sua gritaria manifesta um descontrole e você está ensinando seu filho o quê? Que diante de situações adversas você deve agir de maneira descontrolada. E não é isso que você queria ensinar. Às vezes o que aquela criança precisa ouvir é justamente uma voz de amor, uma voz onde, com consciência, sabendo que você está num lugar que ele ainda não teve acesso, para educá-lo e corrigi-lo. Não que você não deva gritar, não que você não deva falar de maneira mais impositiva, mas tudo isso deve ter muito discernimento, tá? Então, apenas trazendo uma realidade que nós não enxergamos, para que vocês possam ver como nosso ser, mediante as nossas palavras, ele começa a se fundir e geram ações que por vezes serão danosas para as nossas vidas. Vocês vão verificar ali então que Moisés fere a rocha. Bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Precisava ter ferido a rocha para ter jorrado a água? Óbvio que não, porque se Deus tinha falado que para simplesmente falar, de qual maneira o nome de Deus seria glorificado? Ele falando e as coisas acontecerem, ou ele tendo uma ação física? A ação física que ocorre ali manifesta uma atitude meramente de Moisés, mas como ele o autor e executor daquela ação. De maneira que as palavras ali manifestariam justamente esse poder sobrenatural de Deus, fazendo com que a água jorrasse. E você vai verificar que toda a comunidade, os animais beberam e mataram a sede. Daí, no verso 12, ele já aponta para Moisés e diz que uma vez que não confiaram em mim, para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que lhes dou. Por isso aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor e ali mostrou sua santidade entre eles. Daí vocês vão verificar eles vagando já pelo deserto e passando por alguns lugares. É muito importante vocês prestarem atenção nisso. No começo, quando eu ia lendo assim, eu não ia... É porque é muita informação, né? Daí você naturalmente vai deixando algumas coisas para trás. Mas vocês vão verificar que esses povos do quais eles vão passando geram consequências à desobediência, eles não estendendo favor àqueles povos. Vocês vão ver aqui justamente sobre Edom. Vocês vão ver que eles não deixaram passar ali pelo território dos edomitas e depois acontece uma série de questões relacionadas a isso mais para frente, que vai do verso 14 ao verso 20. Do verso 22, ainda nós estamos no capítulo 20, tá? Do verso 22
ao 29 retrata a morte de Arão. Arão, o irmão de Moisés, já é morto ali, né? Nós não sabemos quanto tempo se passou de um episódio até o outro, mas nós já vemos a morte de Arão. Depois dessa desobediência, então, ou seja, ele não entra na terra prometida. E o mais interessante é que quando ele disse, é chegado o momento de reunir-se com seus antepassados. Daí ele sobe um monte, né? E morre lá no monte. De maneira que faz essa transição dele com o filho dele. É muito interessante, então leia com muita atenção. No capítulo 21 você vai ver ainda nesse caminho, nesse percurso, eles derrotando alguns inimigos. E tem um episódio muito interessante que é acerca da serpente de bronze, tá? Vamos ler ali do capítulo 21. Abram, já deviam estar com as Bíblias abertas, né? Mas olha ali no verso 4. Em seguida partiram no Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Lembra-se que ele estava contornando a terra de Edom, justamente do que tinha falado ali no capítulo 20. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou da terra do Egito para morrermos aqui no deserto? Ou seja, no capítulo 20, nós já vemos a murmuração. E aqui, mais uma vez, a murmuração. A murmuração sempre fez parte do ser humano. Por isso que nós devemos prestar muita atenção nas palavras que nós proferimos. Então vai. Continuando ali ainda o verso 5, o verso 5 do capítulo 21. E começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou da terra do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná terrível. Lembra-se do que era o maná que era o alimento dado por Deus que vinha dos céus, o quais eles não tinham esforço nenhum para terem. Falava que era maravilhoso justamente, mas aquilo que é maravilhoso, se em excesso, se torna horrível, né? Da mesma forma que tem muitas coisas que são maravilhosas e providenciais da sua vida, que Deus já derramou sobre você, mas você tem reclamado justamente porque você tem abundância. No verso 6 diz assim: Então o Senhor enviou serpentes venenosas para morderem o povo, e muitos morreram. Ou seja, mediante a reclamação, o Senhor agora executa juízo sobre eles. Lembra que antes eles pediram a água e Deus deu a água. Agora eles murmuram, começam a reclamar, e o Senhor envia serpentes venenosas no seu povo, tá? No seu povo, ele envia serpentes venenosas e morderam, e muitos morreram. Ou seja, a consequência dos seus pensamentos, das suas más ações, eles morrem, Deus executa o juízo sobre a vida deles. O povo clamou a Moisés. O povo clama a Moisés enxergando o seu próprio pecado. Pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. Então lembra-se que Moisés prefigurava justamente Cristo como esse intercessor, aquele que apaziguava a ira do Senhor. Quando eles enxergam que eles estão pecando, justamente eles buscam mudar os seus comportamentos. Dessa forma, nós deveríamos também agir. Olhar quais são os nossos erros, os nossos equívocos, e entendermos que o Senhor escolheu nos libertar de nós mesmos, que nós possamos ir até Cristo, pedirmos perdão por quem nós somos, clamarmos por esse perdão, por essa transformação que somente o Senhor pode trazer às nossas vidas. Que você possa se esconder em Cristo. Continuemos. Verso 8 diz: O Senhor lhes disse: Faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharão para ele. Prefigurando Cristo levantado, e todos aqueles que crerem serão salvos. Então Moisés faz a serpente e coloca no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente olhava para a réplica de bronze e era justamente curado. Muito legal, né? Muito interessante. Daí vocês vão ver Israel caminhando até Moab, a viagem de Israel para Moabe. Vocês vão ver a vitória sobre Seom e Og, o rei dos amorreus. Então leiam, que é muito interessante também
essas histórias. Verso 34 do capítulo 21, olha como que diz. Olha como que diz. O Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Sihon, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Então, imagina que aqui o Senhor estava trazendo a Moisés a segurança que ele precisava para saber que estava sobre a vontade dele. Nós vemos Deus constantemente derrotar os seus inimigos, exercer também juízo contra aqueles que estavam ali como seu povo. Então Deus sempre guiou um povo à sua libertação. Creia que Deus está trabalhando na sua vida e te libertando de você mesmo, para que essa grande travessia do deserto seja feita. E você verá que somente foi possível justamente por causa deste poder de Deus. Não há poder em você, o poder emana única e exclusivamente do Senhor. Capítulo 22, vocês vão verificar nas planícies de Moabe, vocês vão verificar Balaque chamando Balaão. Balaão, que era um profeta, que daí ele profetizava por intermédio de dinheiro, né? É muito interessante, mas quando ele é chamado para proferir palavras contra o povo de Israel, ele não conseguia, porque Deus havia se revelado a ele e manifestado a sua soberana vontade. Olha como que diz ali no verso 7. O verso 7 diz assim, ó: Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Mediã, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Ou seja, ele ia ser pago para proferir palavras. Tal qual, muito parecido com hoje em dia, né? Pessoas recebem para proferir palavras de bênção. Pessoas que clamam aí por Pix para falarem daquilo que receberam de graça. Talvez esse seria o Balaão dos tempos modernos. Olha que interessante. As pessoas iam até ele porque foi criado sobre ele essa identidade. Eles iam até ele porque falava que ele abençoa, ocorriam bênçãos sobre aqueles que ele abençoava e caíam sobre essas pessoas maldições aqueles que ele amaldiçoava. Então foi criado justamente uma percepção. O homem sempre criando ídolos. Sempre foi assim. Você vai ver Deus falando com ele de maneira muito clara. Você vai ver que depois Deus fala por intermédio de uma jumenta. Isso é muito louco, né? Então, quando você se julgar importante, lembre-se que Deus usou uma jumenta para falar. E agora usa outro, ao qual vos fala. Então, no final das contas, nós não somos seres especiais, porque nós falamos da palavra de Deus. Deus, se quiser, usa uma jumenta para falar as suas palavras, para pronunciar a sua vontade. Então, que vocês tenham muito temor à palavra de Deus e que vocês continuem a perseverar nesse caminho, que o Espírito Santo possa guiá-los à compreensão dessa palavra. Leiam então esse capítulo que vocês vão achar bem interessante. Depois nós temos continuando essa mensagem para Balaão. Vocês vão ver as mensagens que foram transmitidas por intermédio de Balaão. Aquele rei que havia pago para profetizar contra, ele tem que ouvir as bênçãos que recaem sobre o povo de Israel. Aqui no verso 22 e 23 tem uma frase que é muito interessante, tá? No 19 e 23, tá aqui, ó. No verso 19 do capítulo 23 diz assim, ó: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Essa é uma verdade divina que nós repetimos constantemente. Nós vamos ver também em outras partes da Bíblia mencionando isso. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Em algumas outras traduções, ou até em outras passagens, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
No final do verso 22 e 23 diz assim: Deus os tirou do Egito, ele é forte como o boi selvagem. Encantamento algum poderá tocar Jacó, magia alguma tem o poder contra Israel. Essa daqui era a mensagem que Balaão havia transmitido a Balaque. Imagina, encantamento a Israel. É muito belo isso, né? Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Se você está em Deus, não fique aí olhando para você. O diabo tem atentado minha vida. Você, sem Deus, é o próprio demônio, tá? Um homem sem Deus tem todos os potenciais malignos. Somente em Deus que nós poderemos viver de maneira diferente. Creia que Deus escolheu morrer por você e agora você não é mais escravo do pecado. Agora você consegue viver de maneira que o nome do Senhor seja louvado. Que você possa meditar nessas palavras, nesses 4 capítulos de hoje, ler, pedir clareza para o Espírito Santo, para que ele te conduza ao entendimento dessa soberana palavra. E assim terminamos mais os 4 capítulos. Amanhã nós vamos falar do 24 ao 27. Hoje vocês devem ler essas palavras. Galego, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mentira, você tem tempo, você não quer. Fala que você não quer ler, que é mais fácil. Porque tempo você tem. Se você for ver o tempo que você mexe no celular, almoça mais rápido. Quando você for no banheiro, leva a Bíblia para onde for. Leva uma Bíblia assim, tá? Leva uma Bíblia física. Posso ler de maneira digital? Pode. Lógico que pode, né? Você pode ler onde você quiser. Mas eu te garanto que a leitura por intermédio do papel é completamente diferente. Nós vemos milhares de estudos acerca da capacidade de retenção daquilo que está escrito em papel e daquilo que está escrito de maneira virtual. Então, são áreas diferentes do cérebro que são trabalhadas. Que você tenha uma Bíblia física, que você ande com essa Bíblia por onde você for, para que você possa ter este momento de leitura. Lógico, né? Carregar uma Bíblia não faz de você crente, suas atitudes que farão. Então, leia com muita atenção, é apenas uma sugestão para que você siga, para que você tenha também mais disciplina com isso. Então, estabeleça tempos de horário, tempos para que você leia, estabeleça uma forma, um padrão de comportamento, que o nome do Senhor seja glorificado. Beleza? Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Amanhã nós estaremos aqui, mais um dia, se assim Deus permitir. Creio que permitirá, se for da vontade dele, é claro. Estamos completamente sujeitos à sua soberana vontade, mas que ele seja glorificado, não só por intermédio da minha vida, mas da sua também. Beleza? Espero que estejam entendendo tudo isso. Se vocês tiverem dúvida, podem mandar para mim. Lembre, tem dúvida, pode mandar por direct. Claro, antes vai no Google, dá um Google, né, para não chegar a dúvidas completamente esdrúxulas. Mas eventuais dúvidas, podem conversar comigo acerca disso. Tem muitos pontos que são duvidosos, que de difícil interpretação, às vezes estão bem claros e você não enxergou. Então, conversem comigo, não tem problema, pode mandar direct, eu respondo todas as pessoas que mandam. Se não, pode procurar aqui as outras pessoas que sempre estão, tem a Mari, tem o Edu, entre em contato com eles. Se vocês tiverem dúvida acerca de como pertencer também a uma igreja, vocês vão ser direcionados. A questão não dá para viver o cristianismo de maneira isolada, longe de todo mundo. Você faz parte de um corpo, que você possa encontrar uma igreja física e pertencer a ela, que o nome do Senhor seja louvado por intermédio da sua vida. Tenho certeza que muitas pessoas virão a conhecer o Senhor por intermédio da sua vida, sua casa será transformada, sua vida será transformada pelo poder que há no nome do Senhor. Era isso, mais um dia para a honra e glória do Senhor, que vocês tenham uma excelente continuação do dia, até amanhã. E outra coisa, hoje nós temos também nossa arena online às 8 horas, eu vou compartilhar lá no grupo dessa lista de transmissão aqui do Instagram. Quem não estiver fazendo parte, é só ir no link da minha bio e clicar ali, vocês vão verificar que tem uma lista de transmissão, 4 capítulos por dia, a Bíblia inteira em um ano, faça parte. Daí você vai chegar e vai ter mais tarde eu vou compartilhar o link do Google Meet, onde vocês vão clicar ali e fazer parte também podem fazer parte dessa arena virtual. O que é? A gente conversa sobre alguns assuntos e estudamos alguns fundamentos da fé cristã, que são interpretados ali por intermédio do Catecismo de Heidelberg. Não entendeu o que eu falei? Depois vai e leia. Catecismo significa ensino, tá?
Essa é a questão primordial para você que talvez tenha aversão ao romanismo, né, ao catolicismo romano, e católico também significa universal. Então, no final das contas, nós não sabemos o que significa e nós temos aversão. Mas, no caso, ali é para vocês estudarem. O catecismo é ensino. Então, esse ensino que foi de Heidelberg, que é justamente o nome da cidade, eram perguntas e respostas onde poderiam nos trazer e tirar essas dúvidas que nós temos comumente. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã. Fui!